Em meio aos mármores e grandiosas construções de Roma antiga, um grupo de escravos encontrava-se nas sombras da opressão, buscando uma luz que pudesse romper as correntes que os prendiam. Sob as leis rigorosas do Império, suas vidas eram definidas pela servidão, mas a chama da resistência ardia secretamente entre eles. Esses escravos, sob o peso das leis que ditavam cada aspecto de suas existências, começaram a tecer tramas clandestinas em busca de liberdade. Apesar das restrições e punições severas, a vontade de desafiar seu destino era mais forte. A ascensão de um imperador autoritário lançou uma sombra mais intensa sobre esses oprimidos. Conflitos entre os escravos e as autoridades imperiais tornaram-se inevitáveis, destacando as tensões crescentes na sociedade romana. No meio desse cenário desolador, um líder destemido emergiu entre os escravos. Seu desejo não era apenas conquistar a própria liberdade, mas liderar uma revolta que buscasse a emancipação de todos que sofriam sob o jugo do império. O líder dos escravos confrontou o imperador, desafiando as leis injustas que perpetuavam a escravidão e reivindicando a dignidade humana para todos. Enquanto isso, intrigas políticas se desenrolavam nos corredores do poder imperial, com o imperador tentando manter seu domínio sobre os escravos rebeldes. A revolta dos escravos atingiu seu ápice em confrontos dramáticos nas ruas de Roma, enquanto buscavam justiça e igualdade. Mesmo enfrentando as severas consequências de sua resistência, a coragem dos escravos inspirou uma reavaliação das leis opressivas. Uma reviravolta inesperada ocorreu na legislação imperial, indicando sinais de mudança em resposta à resistência dos escravos. A reconstrução da sociedade romana começou, com revisões nas leis e um olhar mais crítico sobre a instituição da escravidão. Refletindo sobre o legado duradouro dessa revolta, a história dos escravos tornou-se um testemunho da luta pela liberdade, leis mais justas e do desafio aos imperadores autoritários. Seu impacto moldou não apenas o destino desses indivíduos corajosos, mas também o curso da história em Roma antiga. À medida que as consequências da revolta se dissipavam, um novo capítulo se desenhava na história de Roma antiga. A sociedade começava a reconsiderar suas estruturas, levando a uma reavaliação mais profunda das leis que há tanto tempo sustentavam a instituição da escravidão. O líder dos escravos, embora enfrentasse desafios contínuos e resistência por parte das forças conservadoras, tornou-se uma figura central na transformação. Sua visão transcendia a mera busca pela liberdade individual, era uma aspiração por igualdade e justiça para todos. A legislação imperial, outrora inflexível, começou a refletir as mudanças em curso. As antigas leis que perpetuavam a opressão dos escravos foram revisadas, e o tratamento desumano começou a ser contestado. A sociedade romana, marcada pela revolta dos escravos, passou a questionar suas próprias fundações. Ao longo desse processo de transformação, surgiram debates intensos e divisões entre aqueles que buscavam manter as tradições arraigadas e aqueles que ansiavam por uma Roma mais justa. O líder dos escravos, agora envolvido nesse movimento de mudança, enfrentou adversários poderosos, mas sua resiliência permaneceu inabalável. A narrativa culminou em uma assembleia de cidadãos, onde vozes antes silenciadas ganharam destaque. A discussão sobre as leis e a condição dos escravos tornou-se central, refletindo um desejo coletivo por uma sociedade mais justa e equitativa. Embora a mudança não tenha sido fácil e tenha enfrentado resistência, a revolta dos escravos deixou um legado duradouro. A história desses indivíduos corajosos tornou-se um testemunho das possibilidades de transformação e questionamento das estruturas opressivas, não apenas em Roma antiga, mas em qualquer sociedade. A conclusão dessa saga não era apenas uma vitória individual, mas um triunfo coletivo. Roma antiga, através das provações dos escravos e da revolta que desencadearam, encontrou não apenas renovação nas leis, mas uma chance de evoluir além das sombras de seu passado opressor. A busca pela liberdade, igualdade e justiça tornou-se parte integrante da narrativa romana, influenciando futuras gerações e ecoando como um lembrete poderoso de que a resistência pode moldar o destino de uma sociedade. Nesse novo capítulo da história de Roma antiga, o líder dos escravos, agora também reconhecido como um visionário social, desempenhou um papel crucial na transição para uma era de mudanças profundas.
Seu engajamento nas discussões sobre as leis e direitos dos oprimidos desafiou as estruturas tradicionais, tornando-o uma voz respeitada na busca por justiça. As antigas práticas de escravidão foram não apenas questionadas, mas reformuladas. Esforços significativos foram feitos para garantir direitos básicos aos cidadãos livres, e a educação tornou-se acessível a uma parcela mais ampla da população. As fronteiras entre as classes sociais começaram a se dissolver, sinalizando uma transformação profunda na sociedade romana. Contudo, a mudança não foi linear. Setores conservadores resistiram às reformas, gerando conflitos entre tradições arraigadas e aspirações de igualdade. O líder dos escravos, enfrentando adversários poderosos, permaneceu como uma luz guia de perseverança, lembrando a todos que a verdadeira grandeza de Roma residia não apenas em suas conquistas, mas na capacidade de evoluir e se adaptar. A conclusão dessa jornada viu não apenas uma transformação nas leis e na condição dos escravos, mas também uma mudança cultural. O líder dos escravos, relutante com a atenção que agora recaía sobre ele, encontrou-se envolvido em um movimento mais amplo de renovação. A sociedade romana, profundamente impactada pela trajetória dos escravos, começou a questionar não apenas as injustiças nas arenas, mas também as desigualdades que permeavam todos os estratos sociais. O clamor por justiça ecoou não apenas nas ruas, mas nos corredores do poder, impulsionando reformas significativas. A saga dos escravos, liderada pelo visionário que ousou desafiar as leis opressivas, não era apenas uma história de redenção individual, mas uma narrativa de transformação social duradoura. O legado desse líder persistiu como um farol de esperança, inspirando futuras gerações a desafiar as injustiças e acreditar na possibilidade de mudança. Assim, Roma antiga, por meio das provações e triunfos dos oprimidos, encontrou uma faísca de renovação e uma chance de evoluir além das sombras de seu passado. A história desses corajosos líderes e sua busca pela liberdade, igualdade e justiça permaneceu como um testemunho duradouro das possibilidades de renovação e redenção que qualquer sociedade poderia alcançar. A transformação social desencadeada pelo líder dos escravos não se limitou apenas às reformas institucionais. Sua visão inspiradora e a revolta corajosa instigaram uma onda de mudanças que varreu toda a cidade de Roma. Novas vozes emergiram no Senado, clamando por reformas mais profundas, enquanto uma assembleia de cidadãos foi formada para discutir e propor mudanças que visavam criar uma Roma mais justa e equitativa. Enquanto os debates ferviam nos corredores do poder, a resistência contra as tradições injustas ganhava força entre os cidadãos comuns. Uma aliança improvável começou a se formar, unindo aqueles que anteriormente estavam divididos pelas barreiras sociais. Os princípios de justiça e igualdade tornaram-se uma força unificadora, transcendendo as diferenças que haviam mantido a sociedade romana estratificada por tanto tempo. O líder dos escravos, agora não apenas um ícone da revolta, mas um catalisador de transformações sociais, encontrou-se no epicentro dessa mudança. Sua jornada, desde as correntes da escravidão até o papel influente nas reformas, tornou-se um conto épico de redenção e resistência. A verdadeira arena da mudança tornou-se não apenas os corredores do poder, mas os corações e mentes da população romana. Marcos, como ficou conhecido, não apenas desafiou as estruturas sociais injustas, mas também inspirou uma mudança de mentalidade. A narrativa evoluiu para além das batalhas físicas nas arenas, iluminando as trevas que envolviam a política romana. A conclusão épica da história viu Marcos, agora não apenas um vitorioso nas arenas, mas um líder que buscava abolir a exploração dos oprimidos nas arenas. O Senado, reconhecendo a necessidade de mudança diante da pressão popular e das evidências irrefutáveis, viu-se obrigado a agir. Os conspiradores foram expostos e enfrentaram julgamento perante o povo que, outrora manipulado, agora clamava por justiça. A revolução silenciosa liderada por Marcos não apenas redefiniu as leis e estruturas sociais, mas também inspirou outros líderes a se levantarem contra a opressão. Uma onda de mudança varreu a cidade, guiada por um fervor renovado por justiça e igualdade. O líder dos escravos, Marcos, compreendeu que o verdadeiro triunfo não era apenas individual, mas coletivo.
A história dele tornou-se uma lenda duradoura, um testemunho das possibilidades de renovação e redenção que Roma, e qualquer sociedade, poderiam alcançar. A figura de Marcos permaneceu como um farol de esperança, inspirando futuras gerações a desafiar as injustiças e acreditar na capacidade de transformação e evolução além das sombras do passado.